Você já sentiu aquela antecipação que faz seu corpo inteiro tremer? Aquele nervosismo delicioso de saber que algo intenso vai acontecer? Eu passei o dia inteiro me preparando para aquele jantar. Tomei banho 3 vezes. Troquei de roupa 6 vezes. E quando finalmente bati na porta dele às 8 da noite, eu não fazia ideia de que aquela seria a noite mais quente, mais intensa, mais inesquecível da minha vida. O que aconteceu naquela mesa de jantar, meu Deus, ainda me faz molhar só de lembrar. Oi de novo, meus amores. Bem-vinda a mais um vídeo do canal Histórias de Amor e Desejos. Você está no segundo episódio da saga do meu vizinho misterioso. Se você não viu o episódio 1, corre lá agora porque você precisa saber como tudo começou. Mas se você já está aqui, preparado para saber o que rolou naquele jantar, aperta esse like agora porque o que eu vou contar hoje é ainda mais intenso que o primeiro episódio. Se inscreve no canal, ativa o sininho e prepara o coração, porque essa noite foi de tirar o fôlego. Literalmente. Então vem comigo, deixa eu te contar cada detalhe. Depois que saí do apartamento do Rafael naquela manhã, eu flutuei de volta para casa. Literalmente. Meus pés mal tocavam o chão. Meus lábios ainda formigavam do beijo dele. Meu corpo inteiro ainda vibrava com a memória do toque dele. Olhei no relógio. Eram 12:15. O jantar era às 8 da noite. 7 horas e 45 minutos de pura tortura pela frente. Tentei me distrair. Trabalhei um pouco. Ou pelo menos tentei. Cada 5 minutos, eu pegava o celular para ver se ele tinha mandado mensagem. E ele mandava. Pequenas coisas que me deixavam completamente desestabilizada. 14 horas e 32, Rafael, estou pensando em você. E em como seus lábios têm gosto de café com mel. 15 horas e 18, Rafael, acabei de comprar vinho tinto, para combinar com a cor que seus lábios vão ficar depois que eu terminar de beijá-los hoje à noite. 16 horas e 45, Rafael, você prefere massas ou carne? Preciso saber para cozinhar. Mas sendo sincero, o que eu realmente quero de jantar é você. Cada mensagem me fazia apertar as pernas. Me fazia morder o lábio. Me fazia desejar que já fossem 8 da noite. Às 6, entrei no chuveiro. Demorei. Me ensaboei devagar, imaginando que eram as mãos dele no meu corpo. Passei creme hidratante em cada centímetro da minha pele. Sequei o cabelo com cuidado, deixando cair em ondas soltas pelos meus ombros. A escolha da roupa foi um martírio. O vestido preto? Muito óbvio. O jeans com a blusa decotada? Muito casual. A saia com a blusa de alça? Muito comportada. Finalmente escolhi um vestido vermelho. Curto, mas não vulgar. Justo nos lugares certos. Com um decote que sugeria sem mostrar demais. Era perfeito. Calcinha de renda preta. Sutiã combinando. Não que eu esperasse que ele visse, mas saber que eu estava usando me fazia sentir poderosa. Sensual. Maquiagem. Nada exagerado. Apenas o suficiente para realçar. Batom vermelho escuro. O mesmo tom do vestido. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. Meus olhos brilhavam. Minhas bochechas estavam naturalmente coradas. Eu estava radiante.
E era tudo por causa dele. Às 7h55, peguei uma garrafa de vinho que tinha em casa, não podia chegar de mãos vazias, e saí do apartamento. Meu coração estava disparado. Minhas mãos tremiam. Tive que respirar fundo várias vezes no elevador para me acalmar. Cheguei na porta dele exatamente às 8. Bati. 3 batidas suaves. A porta se abriu quase imediatamente, como se ele estivesse esperando do outro lado. E meu Deus, a visão que me recebeu. Rafael estava de camisa social preta, com as mangas dobradas até os cotovelos, mostrando aqueles braços musculosos. A camisa estava levemente aberta no colarinho. Calça social cinza escuro. Cabelo penteado para trás de um jeito desleixado e sensual. Barba aparada perfeitamente. E o jeito que ele me olhou quando a porta se abriu. Seus olhos percorreram meu corpo de cima a baixo. Devagar. Demorando em cada curva. Quando finalmente chegaram ao meu rosto, estavam escuros. Perigosos. Ana, ele disse, a voz rouca. Você está perfeita demais. Como você espera que eu me comporte tendo você assim no meu apartamento? Sorri, sentindo uma onda de confiança. Quem disse que eu quero que você se comporte? Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo. Você vai ser a minha morte, murmurou, mas estava sorrindo. Entra. Por favor. Antes que eu te agarre aqui no corredor mesmo. Entrei. O apartamento estava transformado. Velas. Em todo lugar. Nos aparadores, na mesa de jantar, no balcão da cozinha. A luz era suave, romântica e íntima. Música jazz tocava baixinho. O cheiro, meu Deus, o cheiro era incrível. Alho, ervas, algo assando no forno que fazia minha boca salivar. Rafael, isso está lindo, disse, emocionada. Você merece, ele respondeu simplesmente. Pegou a garrafa de vinho das minhas mãos, coçando seus dedos nos meus de propósito. Vem. O jantar está quase pronto. Ele serviu vinho em 2 taças. Me entregou uma. Nossos dedos se tocaram de novo, aquela eletricidade familiar correndo entre nós. Um brinde, ele disse, levantando a taça. A vizinha mais linda que já existiu. E a noite mais esperada da minha vida. Batemos as taças. Bebemos. O vinho era bom. Encorpado. Levemente adocicado. Mas era difícil focar no vinho quando ele me olhava daquele jeito. O jantar era um risoto de funghi com um filé ao molho de vinho. Estava perfeito. Cada garfada era uma explosão de sabores. Você cozinha assim sempre ou está tentando me impressionar? Provoquei. Estou tentando te impressionar, ele admitiu sem vergonha. Está funcionando? Muito, admiti. Conversamos. Sobre tudo. Sobre nada. Sobre a vida dele. Sobre a minha vida. Rimos. Bebemos mais vinho. A tensão entre nós crescia a cada minuto. Cada vez que nossos olhares se encontravam, segurava por um segundo a mais. Cada vez que ele estendia a mão para pegar a taça e roçava em mim, era proposital. Cada vez que eu passava a língua no lábio para limpar uma gota de vinho, via o maxilar dele tensionar. No meio do jantar, meu garfo caiu. Sem pensar, me abaixei para pegá-lo. Quando me levantei,
ele estava me olhando com uma intensidade que fez o ar sumir dos meus pulmões. Ana, ele disse, a voz tensa. Você está me matando aqui. Eu fingi inocência. Só deixei cair um garfo. Naquele vestido. Naquele batom. Com aquele olhar. Você sabe exatamente o que está fazendo comigo. Mordi o lábio inferior, sorrindo. E o que eu estou fazendo? Ele empurrou a cadeira para trás e ficou de pé. Veio até mim. Me pegou pela mão e me puxou para levantar. Você está me deixando louco, murmurou, me puxando para perto. Sua mão foi para minha cintura. A outra subiu pelo meu braço, deixando um rastro de arrepios. Louco de desejo por você. E o que você vai fazer sobre isso? Sussurrei, olhando nos olhos dele. Vou te beijar, ele respondeu. Agora. E não vou parar tão cedo dessa vez. E ele me beijou. O beijo começou suave. Lábios se encontrando, se reconhecendo. Mas rapidamente se transformou em algo mais. Suas mãos desceram pela minha cintura, apertaram meu quadril, me puxaram contra ele. Eu senti. Senti o quanto ele me queria. Duro. Pressionado contra minha barriga. Gemi contra a boca dele. Um som baixo, involuntário, que pareceu quebrar alguma barreira. Ele me empurrou suavemente até eu sentir a mesa de jantar nas minhas costas. Com um movimento rápido, sua mão varreu os pratos para o lado, ouvi o barulho de vidro, mas não me importei, e me levantou, me sentando na mesa. Rafael, ofeguei quando ele quebrou o beijo apenas para descer os lábios pelo meu pescoço. Fala para eu parar, ele murmurou contra minha pele. Fala agora, Ana, porque se eu continuar... Não para, interrompi, minhas mãos indo para o cabelo dele, puxando. Por favor, não para. Ele gemeu. Um som grave, masculino, que me fez molhar instantaneamente. Suas mãos subiram pelas minhas coxas. Devagar. Provocante. Empurrando o vestido para cima. Sentindo cada centímetro da minha pele. Você está tremendo, ele notou, os lábios voltando para os meus. Você me faz tremer, admiti. Bom. Porque você me deixa completamente perdido. Ele beijou meu pescoço de novo. Desceu. Seus lábios encontraram meu colo. A curva dos meus seios por cima do decote do vestido. Minhas costas arquearam involuntariamente. Minhas pernas se abriram, permitindo que ele ficasse entre elas. Ana, ele gemeu meu nome. Você é tão linda. Tão perfeita. Suas mãos continuaram subindo. Chegaram na minha cintura. Nos meus seios por cima do vestido. Apertou levemente e eu gemi alto. Gosta disso? Ele perguntou, a voz rouca. Sim, ofeguei. E disso? Ele apertou mais forte, os polegares roçando onde sabia que meus mamilos estavam duros por baixo do tecido. Rafael, meu Deus! Ele sorriu contra minha pele. Aquele sorriso de quem sabe exatamente o poder que tem sobre você. Quero ouvir você, ele murmurou. Quero ouvir cada gemido. Cada suspiro. Cada vez que eu te faço sentir bem. E então ele puxou o decote do meu vestido para baixo. Não vou mentir. O que aconteceu depois foi a experiência mais intensa da minha vida. As mãos dele. A boca dele. A língua dele. Em todo lugar.
Ele me devorou. Não tem outra palavra. Beijou. Lambeu. Mordeu. Sugou. Cada centímetro de pele exposta recebia atenção. E quando ele se ajoelhou na minha frente, Ana, ele olhou para cima, os olhos escuros de desejo, as mãos nas minhas coxas. Posso? Eu mal conseguia respirar. Apenas assenti. Ele puxou minha calcinha para o lado. E então, meu Deus! A primeira vez que a língua dele me tocou, meu corpo inteiro estremeceu. Minhas mãos foram para o cabelo dele, segurando forte. Minha cabeça caiu para trás. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Onde tocar. Onde pressionar. Onde lamber. Onde sugar. Rafael, gemi alto. Oh meu Deus, Rafael! Isso, bebê, ele murmurou contra mim, a vibração da voz dele me fazendo tremer mais. Deixa eu ouvir você. E eu deixei. Gemi. Alto. Sem me importar se os vizinhos iam ouvir. Sem me importar com nada além daquela sensação incrível construindo dentro de mim. Ele inseriu um dedo. Depois 2. Curvando, encontrando aquele ponto que me fez ver estrelas. Você está tão molhada, ele disse, admirado. Tão pronta para mim. Por favor, implorei. Nem sabia pelo quê. Apenas sabia que precisava de mais. Por favor, Rafael. Vai gozar para mim? Ele perguntou, aumentando o ritmo. Quero sentir você gozando na minha boca. E foi tudo que precisei. A onda me atingiu com força. Meu corpo inteiro convulsionou. Gritei o nome dele. Minhas coxas pressionaram o rosto dele. Minhas mãos puxaram o cabelo dele. E ele não parou. Continuou. Prolongando. Intensificando. Até eu estar completamente tremendo, supersensível, implorando para ele parar porque era demais. Quando finalmente ele se levantou, seu rosto estava molhado. Seus lábios estavam vermelhos e inchados. E o olhar que ele me deu. Você é deliciosa, ele disse simplesmente. Em todos os sentidos. Eu estava sem palavras. Sem ar. Completamente derretida. Ele me pegou no colo, facilmente, como se eu não pesasse nada, e me carregou. Onde estamos indo? Perguntei, ainda tonta. Para meu quarto, ele respondeu. Porque eu mal comecei com você. O quarto dele era masculino. Limpo. Cama enorme com lençóis cinza escuros. Ainda mais velas acesas. A luz suave e romântica. Ele me deitou na cama com cuidado. Ficou de pé por um segundo, apenas me olhando. Você não tem ideia de quantas vezes eu imaginei você aqui, ele disse, a voz rouca. Me mostra, provoquei, sentando e começando a desabotoar a camisa dele. Ele deixou. Ficou parado enquanto eu tirava cada botão devagar. Quando abri a camisa completamente, revelando aquele abdômen definido, aquele peito largo, não resisti. Passei as mãos. Senti cada músculo. Desci pelos tablets do abdômen. Cheguei na cintura da calça. Ana, ele avisou, a voz tensa. Olhei para cima, inocente, enquanto começava a desabotoar a calça dele. Você está brincando com fogo. Eu sei, sorri. E eu gosto. Puxei a calça para baixo.
Ele estava duro. Completamente. A boxer não escondia nada. Minha mão passou por cima do tecido. Apertei levemente. Ele chiou. Suas mãos foram para meus ombros, apertando. Tira o vestido, ele ordenou, a voz grossa. Obedeci. Levantei, virei de costas para ele, olhei sobre o ombro. Me ajuda com o zíper. Vi o maxilar dele tensionar. Ele deu um passo, suas mãos foram para o zíper. Puxou para baixo. Devagar. Seus dedos roçando na minha pele enquanto desciam. Quando o vestido caiu no chão, eu estava apenas de lingerie. Ouvi a respiração dele ficar mais pesada. Vira, ele pediu. Virei. E a forma como ele me olhou, como se eu fosse a coisa mais linda que ele já tinha visto. Perfeita, ele murmurou. Você é absolutamente perfeita. Ele me puxou para perto. Nos beijamos de novo. Suas mãos foram para as costas do meu sutiã. Desafivelou com facilidade. Quando estávamos finalmente completamente nus, pele contra pele, foi como se o mundo parasse de existir. Só existíamos nós dois. Naquele quarto. Naquela cama. E o que aconteceu depois? Ele me deitou na cama. Se posicionou entre minhas pernas. Mas antes de fazer qualquer coisa, parou. Olhou nos meus olhos. Tem certeza? Perguntou, apesar de estar claro que ele me queria desesperadamente. Absoluta, respondi. Proteção? Tomo pílula. E estou limpa. Você? Também. Sempre me cuido. Assenti. E então, ele entrou. Devagar. Dando tempo para eu me ajustar. E meu Deus, o jeito que ele preencheu cada espaço. Gemi alto. Minhas mãos foram para as costas dele, as unhas cravando. Você está bem? Ele perguntou, parado, deixando eu me acostumar. Sim, ofeguei. Mais que bem. Move. Por favor. E ele moveu. Começou devagar. Profundo. Cada estocada intencional. Cada movimento desenhado para me fazer sentir tudo. Ana, ele gemeu meu nome. Você é tão perfeita, tão apertada. Mais rápido, pedi. Por favor, Rafael, mais rápido. Ele obedeceu. Aumentou o ritmo. Mais forte. Mais profundo. O som dos nossos corpos se encontrando. Dos nossos gemidos misturados. Da cama batendo na parede. Era primitivo. Intenso. Perfeito. Olha para mim, ele ordenou. Abri os olhos. Encontrei os dele. Escuros. Intensos. Cheios de algo que ia além do desejo. Quero ver você quando gozar de novo, ele disse. Quero ver seus olhos. Uma de suas mãos desceu entre nossos corpos. Encontrou aquele ponto sensível. Começou a circular. Rafael, gritei. Eu vou. Vai, ele incentivou. Goza para mim, bebê. Deixa eu sentir você. E eu fui. Mais forte que a primeira vez. Mais intenso. Mais avassalador. Gritei. Meu corpo arqueou. Minhas pernas tremeram. Minha visão ficou branca. E sentir ele gozando junto,
Sentir o corpo dele tremer, ouvir ele gemer meu nome daquele jeito. Foi perfeito. Completamente perfeito. Ficamos deitados, entrelaçados, corações acelerados, respirações entrecortadas. Ele me puxou para seu peito. Eu encaixei perfeitamente, como se tivesse sido feita para estar ali. Isso foi. Comecei. Incrível, ele completou. Melhor do que qualquer fantasia que eu já tive. Sorri contra o peito dele. Você já fantasiou sobre mim? Desde o primeiro dia, ele admitiu. Mas a realidade foi muito melhor. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Seus dedos desenhavam padrões abstratos nas minhas costas. Ana, ele disse finalmente. Eu sei que isso foi rápido, intenso. Mas eu não quero que seja só isso. Não quero que seja só uma noite. Meu coração pulou. Eu também não, admiti. Então, quer tentar? De verdade? Ver onde isso vai dar. Levantei a cabeça para olhar para ele. Sim, disse sem hesitar. Definitivamente sim. Ele sorriu. Aquele sorriso lindo que me fazia derreter. E me beijou. Suave. Doce. Prometedor. Fica aqui hoje, ele pediu. Dorme comigo. Ok, concordei. E ficamos. A noite toda. Entrelaçados. Conversamos até tarde. Sobre sonhos. Sobre medos. Sobre o futuro. Fizemos amor mais uma vez. Dessa vez devagar. Explorando. Conhecendo cada centímetro um do outro. E quando finalmente dormi, nos braços dele, me senti completa. Acordei com o sol entrando pela janela. Por um segundo, me desorientei. Onde eu estava? Então senti o braço dele envolvido na minha cintura. O corpo dele pressionado contra minhas costas. A respiração dele no meu pescoço. Sorri. Tentei me mover, mas ele me apertou mais forte. Não vai a lugar nenhum, murmurou, a voz rouca de sono. Preciso ir, protestei sem convicção. Trabalho. É domingo, ele disse. Senti ele sorrir contra meu ombro. Ah, era mesmo. Então fica mais um pouquinho, ele pediu. Como eu poderia recusar? Virei para encará-lo. Cabelo bagunçado. Barba por fazer mais evidente. Olhos ainda sonolentos. Lindo. Bom dia, disse. Bom dia, linda, ele respondeu, me dando um beijo suave. Ontem à noite foi perfeito, ele completou de novo. E pretendo repetir. Muitas vezes. Ri. Presumido. Realista, corrigiu. Agora que eu sei como é te ter nos meus braços, não vou conseguir ficar longe. Meu coração derreteu. Mas então, meu celular tocou. Procurei. Estava na sala, na minha bolsa. Deixei tocar. Tocou de novo. Melhor atender, Rafael disse. Pode ser importante. Resmunguei, mas me levantei. Peguei um lençol para me cobrir, de repente tímida, e fui até a sala. Peguei o celular. 15 mensagens não lidas. 3 chamadas perdidas. Todas da minha melhor amiga, Carol.
Abri as mensagens. E o que li fez meu sangue gelar. O que tinha naquelas mensagens mudou tudo. Meus amores. Tudo. Porque descobri que Rafael, ele não tinha sido completamente honesto comigo. Havia algo que ele não tinha contado. Algo do passado dele que estava prestes a explodir no presente. E quando eu confrontei ele, quando eu vi a expressão no rosto dele, percebi que aquela manhã perfeita estava prestes a se tornar um pesadelo. No próximo episódio, o final dessa saga, vocês vão descobrir toda a verdade. Vão descobrir o segredo que Rafael escondia. E vão descobrir se o que começou tão intensamente conseguiu sobreviver. Será que teve um final feliz? Ou foi só mais uma história de desejo que queimou rápido demais? Se inscreva, ative o sininho, deixe aquele like, porque o episódio 3 vai ser explosivo. Até o próximo episódio, meus amores. Com carinho e gratidão, histórias de amor e desejos.